Olá, meus irmãos, quanta saudade de todos, que o Senhor continue nos abençoando, nestes momentos que a gente ainda segue enfrentando, que Deus continue acrescentando a nossa fé, para que a gente continue crendo nele, continue esperando nele, que Ele possa nos ajudar na nossa compreensão cada dia das Escrituras, para que isso nos conforte, para que isso nos deixe mais confiantes com o passar do tempo, e também que Ele fortaleça a nossa união, porque eu acredito sinceramente que o que define uma igreja verdadeira, primeiro é a doutrina que ela prega, e também é a união. Uma igreja pode até saber toda a Bíblia, mas se ela não tiver união no corpo, ela não vai resistir. Então, que Deus realmente abençoasse a cada um que está ouvindo esta mensagem, essa curta mensagem, que pudesse mesmo ser confortado e ficar cada vez mais firme, mais forte no Senhor. Vamos orar nesse momento, antes da gente passar aqui para a meditação da palavra. Eu gostaria que você assim abaixasse a sua cabeça para que nós pudéssemos orar juntos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse privilégio que nós temos de mais uma vez utilizar esse recurso para poder transmitir a sua palavra, Senhor Deus, que ela pudesse nos ensinar neste momento, pudesse nos motivar, pudesse nos transformar, Senhor. Continue abençoando, ó Pai de amor, esta situação a qual o nosso país, a qual o mundo todo tem enfrentado. Que a Tua mão poderosa estivesse verdadeiramente confortando os nossos corações. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, abra agora o nosso entendimento. É o que nós humildemente suplicamos no nome de Jesus. Amém. Meus amados, hoje nós vamos falar sobre a bênção de Deus no lar, nos nossos lares. O nosso texto, ele está aqui em 2 Samuel, no capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6, nós vamos ler aqui 3 versículos, do 9 até o 11. 2 Samuel, capítulo 6, versículos de 9 a 11, a palavra de Deus está dizendo: E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Amados, o momento que nós estamos passando, a palavra da vez é confinamento. Esta é a ordem. Tempo de ficar recluso, tempo de distanciamento, é o que nós estamos vivendo. O mundo enfrenta isso, cidades vazias, tudo fechado, nós não podemos sair de casa, nem podemos receber pessoas em casa. Isso está acontecendo aí com você, amado? Provavelmente. As pessoas estão apavoradas, o mundo está apavorado, e não faz mal a gente fazer a nossa parte e evitar a presença das pessoas. Mas, meu irmão, irmã, você que me ouve nesse momento, e quanto à presença de Deus em nossos lares? Será que é importante que Deus tenha livre acesso aos nossos lares? A minha filha pequena, quando ela vai orar, ela pede para que Deus entre em nosso lar e nos proteja. Ela diz: o nosso abrigo. Será que isso são palavras de uma criança inocente, que não sabe das coisas? Ou realmente é necessário
que Deus tome conta dos nossos lares? Eu não sei a tua resposta, porque eu não estou te vendo daqui, mas eu tenho quase certeza que você concorda com cada palavra desta. Deus precisa nos proteger. Deus precisa proteger os nossos lares. A base da igreja. Deus criou a família antes de criar a igreja. Os pais vão concordar com isso, e as mães, quando se trata de cuidado com o lar, não precisa nem falar se as mães vão aprovar ou não. Os filhos também precisam concordar com isso. O Senhor tem que cuidar dos nossos lares. Ele precisa estar lá dentro, meu amado. Ele precisa entrar pelas portas dos nossos lares e cuidar de nós, daquilo que é tão precioso para nós. Existe uma ferramenta muito útil, que é a internet. Praticamente o mundo todo faz uso dela, né? Nós podemos dizer que o mundo depende dela. A gente trabalha e sabe que é assim. E ela tem nos proporcionado estes momentos aqui, meus amados. A gente não pode se reunir fisicamente, essa é a palavra da vez, não pode, então a gente parte para o digital. Ela está criando esta interação que nós temos agora. Estamos recebendo mensagens de vários irmãos, de outras igrejas inclusive, e isso tem nos fortalecido, mesmo a gente estando confinado nas nossas casas. São vários conselhos, são muitos versículos, são hinos. Mas, meu querido, a internet também é um perigo, porque ela é uma porta aberta para o mundo. Ela é muito útil, sim, nós já falamos, e nós poderíamos perguntar para qualquer pessoa, e ele vai afirmar isso, é útil. Mas também pode ser, entre aspas, um ralo, por onde a nossa vida vai escorrer. Ela vai embora, amados, o nosso tempo, ele vai embora, a nossa comunhão com Deus vai embora, e a nossa família também vai embora. E nós poderíamos mencionar também a televisão, com seus programas nocivos, o celular, muito útil, né? Inclusive agora, nesse momento, ele está sendo fundamental para que esta mensagem chegue até você, mas ele também é um perigo, principalmente nessa época de confinamento, amados. E sabe o que eles têm em comum? São ameaças para os nossos lares, e podem se transformar em armadilhas fatais do maligno. Verdadeiramente, o mundo, ele está querendo entrar em nossos lares, ele está querendo corromper algo que deveria ser do Senhor. Uma vez, um irmão me fez a seguinte pergunta: irmão Tiago, você quer cuidar da igreja? E eu disse, sim, né? Nem hesitei, quero, com certeza. Então cuide da sua família. Sabia que a sequência para o Senhor, né, a futura geração, está dentro de nossos lares? Olha, um bom motivo para nós cuidarmos de nossos lares, um bom motivo para nós pedirmos, para nós rogarmos a Deus para que Ele proteja os nossos lares. Existe uma força destrutiva e ela está ganhando cada vez mais espaço, que é a inversão de valores. Todos nós sabemos dela. O certo passou a ser errado, né? O profeta Isaías disse isso lá no capítulo 5, de 20 a 24, ele está dizendo isso lá. O certo passou a ser errado e o errado passou a ser certo. Uma pessoa dócil e humana, sabe? Ela é taxada de tola, para não dizer uma outra palavra pior. E estão fazendo isso com a família, meu amado. A família perdeu a sua essência.
Por isso, nós precisamos do Senhor dentro das nossas casas, nós temos que clamar isso. O Senhor precisa tomar conta dos nossos lares, porque o maligno, ele quer destruir as famílias. O texto que nós lemos, lembra dele? Fala sobre o rei Davi transportando a arca da aliança para Jerusalém. E nesta oportunidade, o rei estava alegre e o povo de Israel festejava. Porém, meus amados, eles ignoraram a ordem de Deus. Eles estavam transportando a arca de maneira incorreta ao mandamento do Senhor. E o resultado é que um homem, imaginando que a arca fosse cair do carro, ele levou a sua mão à arca. Foi uma imprudência que custou a vida deste homem. Davi se contristou muito por conta disso e ficou com medo de Deus, amados. Com medo do que Deus poderia fazer. O primeiro versículo que nós lemos, ele diz: como virá a minha arca do Senhor? E ele não quis trazer a arca para junto de si. Esta foi a nossa leitura, amados. E nós vimos que ele, como não quis ficar com a arca, não pôde ficar com a arca, ele levou a arca até a casa de Obed-edom. Uma família certamente como a minha e como a sua família. A primeira lição que nós vamos aproveitar nesse texto, amados, é que nós não podemos levar aquilo que é de Deus, ouça bem, não podemos levar aquilo que é de Deus de qualquer maneira, do jeito que eu acho que está bom. Meu amado, o Senhor é zeloso, Ele é santo. É claro que nós nunca vamos andar no padrão de Deus. Infelizmente, os nossos pecados não permitem que isso aconteça, mas nós precisamos buscar a cada dia. A santificação é uma escada para nós chegarmos até a estatura de Cristo. Nós temos que chegar o mais próximo do que Deus quer. Israel estava levando a arca da aliança, irmãos, o símbolo máximo da presença de Deus no meio do seu povo Israel. E para nós, Ele deixou a sua palavra, Ele deixou a Bíblia, o símbolo máximo da sua presença no meio da igreja. Ele deixou a palavra para que nós andássemos por ela. Então, levar de qualquer maneira ou de outra maneira que não seja a de Deus, a intenção de Davi, talvez aos nossos olhos, fosse muito nobre. Vamos modernizar, vamos melhorar. Nós vamos estar fazendo como fez Israel. Parece que não significa nada, parece que não muda nada. O texto não diz isto, meu amado. Pela imprudência de Uzá, que era um dos homens que estavam conduzindo o carro que levava a arca, por esta imprudência ele foi punido. É um grande ensinamento para todos aqueles que querem servir ao Senhor, para todos aqueles que estão andando, ou pelo menos parece que estão andando com o Senhor, para que não se enganem, meu amado. É preciso levar a vida conforme a palavra de Deus. Muito bem, a arca chegou à casa de Obed-edom. Davi, como nós já vimos, ele não teve condições de ficar com ela naquele momento. E quem sabe o próprio Obed-edom, quem sabe ele não ficou um pouco apreensivo por saber do histórico da viagem da arca. Olha, eles não tiveram zelo e Deus não se agradou deles. Mas o fato, meu irmão e irmã, é que a sua casa foi abençoada com a presença da arca. E nós precisamos desta mesma bênção em nossos lares. Nós precisamos muito de Deus lá dentro dos nossos lares, cuidando de nós, cuidando daquilo que é precioso para nós.
E não é uma bênção simplesmente material, irmãos. É importante nós rogarmos a Deus por esta parte, né? A parte material, claro. Não diz respeito somente à prosperidade, meu amado, que tem sido a base do evangelho moderno, né? A prosperidade. Um evangelho que chama a atenção das pessoas, que conquista as pessoas. Se falar sobre arrependimento dos pecados, vai afastar as pessoas. Esse evangelho traz as pessoas. Busque a Deus e Ele vai te abençoar. Não sei se você está vendo aí o símbolo. Em 3 meses Ele vai te abençoar, tratando o Senhor como se Ele fosse um gênio da lâmpada, pronto a atender os nossos desejos. Ainda em 1 Crônicas, é a mesma história, eu só gostaria de aproveitar aqui alguns detalhes. 1 Crônicas capítulo 13, versos de 12 a 14. 1 Crônicas 13, de 12 até o 14. A palavra de Deus está dizendo: e aquele dia temeu Davi a Deus, dizendo: como trarei a arca de Deus? Por isso Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. O que nós vemos na casa de Obed-edom, meus amados, lições para nossa casa. Primeiro, eles tinham temor dentro do seu lar. A família toda, meu amado. Depois do acontecimento com Uzá, a gente pode concluir isso. Nós sabemos que Uzá somente tocou na arca. Ele talvez tivesse até uma intenção boa, né, também. Era uma família temente a Deus, meu amado, e isso trouxe bênçãos para eles, para a família toda. Tudo quanto tinha, foi o texto que nós acabamos de ler. Segundo, eles respeitavam o que é sagrado. O nosso lar precisa mostrar a nossa posição como filhos de Deus em tudo. As nossas roupas, nosso procedimento, nossa fala, a maneira como as pessoas vão olhar para nós. Terceiro, essa família dava valor ao que Deus dá valor. Israel foi penalizado, irmãos, por sua conduta desobediente. Não podemos tratar aquilo que é de Deus com desprezo. E quarto, eles zelavam por aquilo que é de Deus. Na verdade, amados, os 4 pontos, eles tratam do mesmo assunto. É um lar como o nosso lar, né? O lar de Obed-edom. E neste lar precisa haver temor de Deus. Amados, isso tem se perdido. O temor de Deus. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é justamente temer a Deus. Zelo, respeito, valorização por aquilo que é de Deus. Este lar precisa ser unido. Vamos fazer a mesma coisa, vamos seguir no mesmo caminho, no mesmo passo. E a bênção do Senhor para o lar. Essa bênção, meus amados, nós não vamos entrar no mérito dessa questão. Ela poderia ser uma terra fértil, ela poderia ser de muitos filhos, homens de valor, riquezas, paz sobre os inimigos. Nós vemos tudo isso na palavra de Deus. Mas, meu amado, com certeza essa bênção, ela está relacionada ao zelo que Obed-edom tinha pelas coisas do Senhor. Foi pela sua fidelidade a Deus, e não só dele, de toda a sua família.
eles cuidaram da arca da aliança enquanto ela esteve em sua casa, e Deus abençoou a sua família, amados. Uma grande afirmação sobre a família veio de Josué. Ele estava recordando o povo sobre aquilo que Deus tinha feito, e em Josué capítulo 24, no verso 15, nós todos sabemos, conhecemos esse trecho. No finalzinho ele diz: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como nós podemos cuidar da igreja de Deus? Cuidando da nossa casa. Meu amado, nestes momentos que nós temos que ficar confinados, reclusos nas nossas casas, que possamos aproveitar para fortalecer os nossos laços, que possamos aproveitar para orar com a família, para estudar a Bíblia com a família, e que possamos também zelar por aquilo que é de Deus. Que o Senhor realmente proteja os nossos lares. Nós precisamos dele a cada momento dentro dos nossos lares, e que ele também abençoe os nossos lares, principalmente com a salvação, para que nós também possamos, como Josué, dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus abençoe a cada um nesse momento, pudéssemos ficar cada vez mais firmes, mais animados, para quando voltar a nossa situação, nós possamos, com os nossos irmãos, cultuar o nome do Senhor nas nossas igrejas. Amém? Que Deus realmente te abençoe.